Olá a todos, aos nossos inscritos e inscritas no nosso canal. Vocês que já conhecem, já acompanharam aí alguns dos meus vídeos, falando sobre a minha saída da denominação, 27 anos que eu passei, já falei, não vou repetir mais uma vez, está aí nos meus vídeos anteriores. E hoje nós fazemos parte de um grupo de pessoas que se reúnem, aqui em Aracaju e em outros estados do Brasil e até fora do Brasil. Nós temos escolas espalhadas. Temos o fundador desta escola, que é o professor Akel, que tem um programa todos os dias no YouTube. Todos os dias você colocar lá no YouTube ex.tv.br, você vai encontrar este canal com o professor Akel, ensinando verdades que eu desafio vocês. Eu já desafiei e vou continuar desafiando. Alguém que conheça, que descobriu, que encontrou em outro lugar, em outro canal, na verdade, outra pessoa, ensinando o que o professor Akel ensina de verdade, de coerência, eu desconheço. Tem alguns que chegam até perto. Tem alguns que ensinam algumas coisas, assim, até fora, pensa até um pouco fora da caixa, como nós falamos, né? Que pensa um pouco. Que são fora também, assim, são fora um pouco, eu digo um pouco porque é um pouco mesmo. Que não saíram completamente da religião. Alguns saíram, mas ainda continuam com algumas coisas impregnadas na sua mente lá, na sua consciência ainda da religião. Mas tem alguns que pensam, agora, ensinar o que o professor Akel ensina no canal que ele tem, aí sinceramente eu desconheço, não conheço. Se você conhece, pode passar para mim. Porque, sinceramente, eu acredito que não tenha. Primeiro você vai ter que assistir o professor Akel, ver o que ele ensina sobre o Criador, sobre Deus, sobre a verdade absoluta e a verdade relativa, sobre a sabedoria que Deus deu a Salomão, sobre muitas coisas que a religião, inclusive, e a maçonaria conhece, sabe, e não passa para vocês que são da religião. Os que são da maçonaria sabem, mas fica para eles mesmos. Eles não podem passar para as pessoas. E o professor Akel está no YouTube todos os dias, passando para todos, de graça. Inclusive, hoje é sexta-feira, né? Hoje, toda sexta, você pode entrar lá a partir das 8h30, 9 horas. Começa às 8 horas sempre com outros professores. E depois ele entra a partir das 9 horas, a partir das 8h30, por aí, ele entra. O programa ao vivo, onde tem um link disponível para você entrar na live com ele ao vivo e fazer qualquer pergunta que você quiser fazer. E eu lhe garanto que ele vai lhe responder, pode ter certeza. E eu estou aqui sempre com este objetivo de passar para vocês esta visão, de expandir consciência, de fazer pessoas pensarem, de pessoas saírem, na verdade, da caixa. Pessoas que estão presas, na verdade, vocês sabem. Alguns de vocês já sabem, alguns podem até não saber, mas a religião ela usa, na verdade, 3 armas poderosíssimas que prendem as pessoas nas igrejas. Que são culpa, medo e ganância. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora, que são de igreja, estão presos lá por culpa, por medo ou por ganância. No dia que vocês se livrarem da culpa, no dia que vocês deixarem o medo, e no dia que vocês deixarem de ser gananciosos, com certeza vocês vão sair das religiões. Vocês vão abrir os olhos, na verdade.
É isso que nós falamos para todos. Nos conheça, acesse x.tv.br e conheça esse canal que é da Filosofia X, canal chamado Israel. Tem outros canais também, o mesmo canal, na verdade, que é Bíblia Original, o mesmo canal. Esse meu canal aqui, que é Liberdade Mais, na verdade eu quero aqui divulgar esse canal, que é o canal do Professor Acre. E passar para vocês também a minha mensagem, ajudar vocês também a entenderem, a compreenderem qual é o nosso ponto de vista sobre Deus, sobre a criação, sobre tudo. Sobre tudo que se fala sobre o Criador. Eu sei que você pode dizer, mas tem muitas pessoas no YouTube ensinando coisas sobre Deus. O que mais as pessoas falam hoje é sobre Deus. Deus está na boca de todo mundo, na verdade, e a maioria não sabe, na verdade, nem o que está falando. A maioria não sabe, na verdade. Parece ser até uma arrogância da minha parte, mas a maioria não sabe nem o que está, às vezes, falando. Só abre a boca e fala porque vê os outros falar. Mas não conhece, na verdade, o Criador de fato e de verdade. Por exemplo, eu pergunto a você. Você conhece a dualidade, o Deus dual? Você sabe o que é dualidade? Se você não sabe, entre lá no canal do Professor Acre. Entre lá, você vai conhecer, você vai saber o que é dualidade, o que é o Deus dual, quando a dualidade foi introduzida no mundo, sobretudo o que é dualidade. E outras coisas mais. E nessa tarde eu queria deixar aqui rapidinho para vocês, prometo ser bem breve. Isso é para fazer, na verdade, vocês pensarem. E quem pensa não se prende não. Quem pensa se liberta. Quem pensa, no dia que vocês pegarem a Bíblia, seja sagrada, ou seja essa mesma original Codex, pode ser a Bíblia Sagrada que vocês têm em casa. Não tem problema não. Nós não desacreditamos da Bíblia não, apesar dela ter muitas adulterações, mas nós sabemos que a Bíblia ela é o maior livro, na verdade, de referência. Ela só não é sagrada e nem a palavra de Deus. Porque não pode ser, não tem condições de ser. Com tantas adulterações que ela tem, não tem possibilidade de ser a inerrante palavra de Deus. E as adulterações que eu falei no vídeo anterior, eu já disse. Elas foram colocadas para favorecer o sistema judaico-cristão. As adulterações que ali existem é somente para favorecer, na verdade, o ego do ser humano. É para massagear o ego. Só para isso. Assim, as adulterações que foram colocadas na Bíblia. Essa daqui foi depurada. Essa aqui é com a linguagem simples. Na verdade, essa Bíblia aqui é para explicar, na verdade, as outras Bíblias. Uma linguagem bem simples do que, na verdade, é a essência de toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento. Entendeu? Então vamos lá. Uma história que eu queria ler para vocês nessa tarde. E vou deixar um tema nesse vídeo aqui que é mulher pega em adultério e quase é apedrejada por evangélico. Eu sei que vocês, a maioria de vocês que são evangélicos vão assistir e vão dizer, mas ali não era evangélico. Depois eu explico se era evangélico ou não. Se vocês refutarem, aí eu posso fazer outro vídeo depois que vocês vão me confirmar. Vocês vão me confirmar se aquelas pessoas, elas eram evangélicas. Do ponto de vista, na verdade, dos evangélicos. Do ponto de vista dos evangélicos. Mas vamos lá. A história é a seguinte. Está na Bíblia, viu? Mulher é pegada, é fragada em adultério e quase apedrejadas por Bíblias. Ou por evangélicos. Ou por pessoas que diziam amar a Deus e seguir a Bíblia. Eu vou ler rapidinho a história aqui na Bíblia original
Códex. Que fica essa história, na verdade, está em João, né? Está no Evangelho de João, a partir do capítulo 8, vocês vão encontrar essa história. No outro dia cedo, Jesus apareceu novamente no templo. Uma multidão se reuniu ao seu redor e desta vez ele se assentou para ensiná-los. Os líderes religiosos e do templo, os líderes religiosos e do templo, furiosos com Jesus, com o que Jesus fez no culto do Divino Espírito Santo das águas, lembra lá daquele bafafá que aconteceu lá nas águas lá do coxo, que estava lá à beira da água, esperando o movimento nas águas. Jesus chegou lá, fez o pior bafafá, porque curou o coxo, mandou ele embora e aquilo deu um problema, né? Sempre dá problema. Onde Jesus chegava e contrariava, na verdade, aquelas pessoas com Bíblias na mão. Você fala, mas eles não tinham Bíblia, naquele tempo era uns rolos desse tamanho, não dava para carregar, mas eles tinham Bíblia na consciência deles. E eles faziam isso pela Bíblia que eles tinham. Então aconteceu isso. Vamos rapidinho aqui para a gente não tomar muito tempo, não deixar esse vídeo bem longo, né? No culto lá das águas. Eita, até o cavalo está rixando ali. Divino Espírito Santo, das águas ali. Trouxeram uma mulher que havia sido surpreendida no ato sexual, traindo seu marido. A obrigaram a ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. O senhor sabe que na Bíblia está claro que a punição para esta mulher, que a punição para mulheres que cometem este grande pecado é a morte, por apedrejamento. O que o Senhor tem a nos dizer sobre isso? Isso é a pergunta dos Bíblias, viu? A pergunta dos Bíblias, com Bíblias na mão, ou na consciência, mas querendo apedrejar uma mulher, ou jogando, na verdade, uma armadilha, um verde, como nós conhecemos, nós jogando um verde, para ver o que Jesus falaria. Tentando, na verdade, fazer aqui uma armadilha para o rei das armadilhas. Você conhece o rei das armadilhas? Eu conheço. O Criador do universo. Que faz a armadilha e o ser humano, por ego, cai nela. Mas vamos lá. Isso aí é assunto para outros vídeos, viu? Mas eles, com certeza, aqui querendo, na verdade, fazer uma armadilha para Jesus, né? E se Jesus caía na armadilha deles. Jamais. Vamos lá, então. Mulher passei apedrejada, a polícia. E o que o Senhor diz sobre isso? Aí João lembra disso, como Lucas fazia, que os bíblios fizeram uma armadilha para Jesus, pois qualquer resposta dele poderia incriminá-lo. Qualquer resposta que Jesus desse ali, eles com certeza iam incriminá-lo. Por essa razão, vamos lá, então vamos pular aqui algumas explicações aqui do professor. Os Bíblias usam a Bíblia. Aqui é uma explicação dele, viu? Grande revelário aqui do professor Áquila. Os Bíblias têm a Bíblia, mas nós temos o dedo de Deus. Não, aqui é outro grande revelário. Eu estou me perdendo aqui um pouco. Na verdade, eu vou ler aqui um selar que está aqui também na Bíblia original própria. A Bíblia é toda marcada assim por selar, revelares, etc, etc. Mas o selar dele aqui diz o seguinte: os Bíblias usam a Bíblia como armadilha para julgar e condenar pessoas, mas a Bíblia é a própria armadilha do Criador que irá condená-los. Terrível, né? Jesus não ia responder nada, apenas escrever no chão com o dedo, para não ser incriminado. Mas eles continuaram. Vendo-o calado, escrevendo, iraram-se ainda mais
começaram a gritar, e começaram a gritar diante de todos para que ele desse uma resposta. Como eles não iam parar e não aceitavam o silêncio de Jesus, ele se levantou e disse aos bíblias. Eles não paravam de insistir, queriam uma resposta, não aceitavam o silêncio de Jesus, que abaixado escrevia no chão. Então Jesus se levantou e disse aos bíblias. Na Bíblia, na verdade, aqui eu revelar, na Bíblia, na sua Bíblia está assim: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. É assim que está na Bíblia Sagrada. Mas os sinônimos depurados são: se alguém aqui é perfeito, então pode ser o primeiro a tirar a pedra nela. Está vendo? Que é um sinônimo, na verdade, depurado. Sem depuração. Aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Com depuração, texto depurado, tirado adulteração de sinônimo. Mas os mais com sinônimos depurados são: se alguém aqui é perfeito, então pode ser o primeiro a tirar pedra nela. Jesus inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os bíblias, furiosos e envergonhados com a sua resposta, foram saindo de um a um, começando dos mais velhos até os mais novos, de modo que Jesus ficou só, apenas com a mulher em pé diante dele e a multidão que o ouvia ao seu redor. Aqueles que queriam atirar a pedra na mulher caíram fora. Ficou somente Jesus, uma mulher na sua frente, e as pessoas que estavam ali ouvindo. Aquelas pessoas que desde o início estavam ouvindo Jesus, com certeza permaneceram ali ao seu redor. Não ficou só Jesus e a mulher, não. Ficou Jesus e as pessoas que estavam ali. Os Bíblia com as pedras na mão e a Bíblia na outra, para atirar naquela mulher, eles caíram fora. Eu digo assim para você pensar. Eu quero fazer você pensar, refletir, você inculcar. Inculcar que nem muitos de nós inculcamos. Passamos a pensar. Por que isso? Por que assim? Se estamos hoje fora, na verdade, das denominações, é porque um dia nós paramos e analisamos e pensamos com mais cautela, com mais cuidado, com mais amor, na verdade. E hoje estamos aqui. E mais uma vez eu bati aqui. Eita, vamos lá. Terminando. Epa, já estava 18 minutos. 18 minutos já é uma eternidade para a maioria, né? Tem que ser um vídeo aqui de 1 minuto para ser bem legal. Cabe aqui, na verdade, mais um provérbio ex. Esse é um provérbio do professor Áquio. Para os católicos, a igreja é maior que a Bíblia. Para os evangélicos, a Bíblia é maior que a igreja. Mas para nós, Jesus é maior que a igreja e a Bíblia. Continuando. Então Jesus se levantou novamente e perguntou, acusada pelos religiosos: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? A mulher respondeu: ninguém, Senhor. Então declarou-lhe Jesus: principalmente eu não a condeno. Nosso mestre conclui dizendo à mulher que ele acaba de salvar da morte. Ele acaba de salvar aquela mulher da morte. Aquelas pessoas queriam apedrejar porque estava na Bíblia que aquela mulher devia ser apedrejada. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês ainda. Para nós, então, finalizando aqui, nosso mestre conclui dizendo à mulher que acaba de ser salva da morte: agora pode ir, mulher. Agora pode ir, mulher. Não cometa
este erro nunca mais. Pode ir, mulher. Não cometa este erro nunca mais. Isso nós chamamos de metanoia. Se arrepender, fazer uma conversão e voltar. Para nunca mais errar. O nosso entendimento é esse. Se arrependeu, nunca mais vai voltar a fazer aquele erro. Certo? Para nós não existe carne fraca. Existe mente fraca. Falando nisso, até teve uma pessoa aí bem conhecida que falou em um dos meus vídeos aí, na verdade, que nós estamos com a mente fraca. Que nós estamos com a mente fraca, que nós precisamos buscar o Espírito Santo, buscar. A nossa mente está fraca. Nós não acreditamos, na verdade, em carne fraca. Que a maioria dos evangélicos, quando peca, bota, na verdade, tem uma desculpa, porque a carne é fraca. Na verdade, isso aí é uma desculpa esfarrapada. Isso aí é massageamento de ego. Não existe carne fraca, existe mente fraca. Mente existe. Então Jesus diz àquela mulher, vai embora e nunca mais cometa este erro. Mas a pergunta para finalizar, que eu quero deixar para vocês pensarem e me responderem e deixar aí no comentário. Cadê o homem que estava adulterando com esta mulher? Ou que estava tendo uma relação com esta mulher? A Bíblia também não condena? Parece ser um pouco de machismo, né? Assim, a mulher é condenada, levada. E o cidadão? Aquela mulher estava adulterando sozinha? Hein? Se aquele homem que estava adulterando, se isso na verdade é verdade, né? Eu também não acredito 100% que aquela mulher estava adulterando. Às vezes é só invenção daquele povo ali para tentar jogar uma armadilha no mestre. Porque eles não acreditavam na verdade. Mas supomos que seja verdade, que seja real. Aquela mulher de fato estava adulterando. Ela era casada, ela estava tendo uma relação extraconjugal, como é conhecido, né? Mas o cidadão não seria punido? Só a mulher é punida? Só a mulher é apedrejada? Pense. Se aquele cidadão tivesse, se ele fosse casado, também se o cidadão que estava adulterando com ela, e estava tendo uma relação, aliás, com ela, se o cidadão fosse casado também, ele também estava cometendo um adultério. É ou não é? E se ele não fosse casado? Estava se prostituindo, estava cometendo os tipos de pecado. E a Bíblia também não condena? E por que aquele cidadão não foi também levado até Jesus para Jesus decidir o que seria feito dos dois? Por que sua mulher? Me responda. Deixa aí nos comentários, por que sua mulher? Há um pouco de machismo aí? Ou um pouco de cegueira espiritual? Ou é simplesmente para incriminar o mestre? O mestre das armadilhas, como eu já falei. Imagine se o mestre das armadilhas ia cair em uma armadilha fajuta dessa. Jamais ele cairia. Jamais ele cairia nessa armadilha. Um sábio, uma pessoa sábia, que segue esse mestre de verdade, é difícil cair em uma armadilha? Podemos cair, porque nós somos falhos. Nós somos seres humanos, nós não somos ainda deuses. Mas o nosso mestre, o Deus em carne, cair numa armadilha feita pelo homem, jamais ele cairia. Então eu quero deixar aqui para vocês pensarem. Para vocês pensarem aonde estava o homem que estava tendo a relação com aquela mulher. Será que ele não estava no meio ali também não, com a pedra na mão, tentando jogar nela? Quem sabe se não estava, né? Diz meu primo Valdenor que ele estava lá também no meio, com a pedra na mão. Estava nesse instante tendo uma relação com a mulher, agora estava com a pedra na mão, doido para jogar a pedra nela. Isso é palavra do meu primo Valdenor. Um abraço aí, Valdenor. Uma pessoa iluminada também. Então é isso aí, esse conteúdo que eu quero deixar para vocês hoje. Se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu joinha.
Continue comentando, faça aí a sua pergunta. Inclusive vamos responder uma pergunta de Valdenor agora no próximo domingo, na nossa reunião, que vai acontecer agora nesse domingo, dia 23/7, né, que nós estamos, 23/7, vamos ter a nossa reunião ali no Mosqueiro, na Orlinha Pôr do Sol. Vocês que são aqui de Aracaju, quiserem participar, quiserem nos conhecer, estaremos ali domingo à tarde, nos reunindo. Beleza, pessoal? Obrigado a todos. E é isso aí. Vamos nós.